Fala, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Todd News. Hoje temos mais uma vez oitavas de final da Liga dos Campeões. Red Bull Salzburg enfrenta o Bayern de Munique e a Internazionale enfrenta o Liverpool. Eu quero saber o seu palpite para esses dois jogos. Coloquem nos comentários, tá? Nesse vídeo, vamos dar aquele giro pelos estaduais que aconteceram ontem, né? Teve partida também pela pré-Libertadores. Vamos ver o que aconteceu ontem nas oitavas de final da Liga dos Campeões. PSG dominou a equipe do Real Madrid. Eu confesso que eu não esperava que o Real fosse tão dominado lá no Parque dos Príncipes, mas com certeza o Paris Saint-Germain amassou, mas fez um gol só, né? O Courtois, pra mim, foi um dos caras do jogo. Ele salvou o Real em várias oportunidades. Do outro lado, simplesmente o City não tomou conhecimento do Sporting e goleou lá em Portugal por 5-0. Vamos ver tudo o que aconteceu nesses jogos. CR7 também encerrou o jejum dele, já tava 6 jogos sem marcar um golzinho. Vou te contar tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Ontem, pela quinta rodada da Copa do Nordeste, Botafogo da Paraíba ficou no 1-1 com Fortaleza. Náutico venceu o Atlético de Alagoinhas por 3-0. Ceará e Sport empataram sem gols. O destaque da partida foi o goleiro Maílson, que pegou tudo. Pelo Campeonato Mineiro, o Galo venceu 1-0 o Atlético Clube e o único gol foi marcado pelo artilheiro Hulk. Pela pré-Libertadores, ontem, Barcelona de Guayaquil ficou no 0-0 com Montevideo City Torque. O jogo então foi para as penalidades, onde o Barcelona venceu por 8-7 e avançou para a segunda fase, onde pega agora o Universitário do Peru. Gabriel Menino, que foi cortado da lista do Mundial pelo técnico Abel Ferreira, causou uma enorme polêmica com a diretoria do Palmeiras e também com a torcida, já que logo depois da derrota para o Chelsea na final do Mundial, ele curtiu uma postagem do clube inglês levantando a taça. Então muito se falou e foi questionado o que é que ia acontecer com o jogador. Então ele teve uma reunião com o Palmeiras e garantiu que não foi ele quem curtiu essa postagem, e sim alguém da sua equipe de comunicação, avisando que eles e a sua assessoria têm autonomia nas suas redes sociais. Palmeiras não dará nenhuma multa ao jogador e muito menos vai dispensá-lo, mas chamou a atenção de Gabriel Menino pela falta de comprometimento e falou que isso não será mais aceito. Para fechar, falando do Palmeiras, eu quero informar que o Ceará tá cobrando parte da venda de Arthur Cabral para a Fiorentina. O Palmeiras tinha um acordo com o Basel para receber 30% do lucro da operação, que foi no total de 92 milhões de reais. E agora o time cearense deu até o final do mês de fevereiro para o Palmeiras responder. O Ceará entende que tem que receber metade desses 30% e o valor cobrado, segundo o Globoesporte.com, é de 12 milhões de reais. No mundo do futebol é muito comum, né, acontecer isso daí, de alguém curtir uma postagem que irrita o clube, irrita a torcida e depois daquele miguezinho, né, fala: não fui eu, foi meu amigo, foi meu primo, foi alguém da assessoria. Você acredita aí no Gabriel Menino? Você acha que realmente não foi ele quem curtiu aí a postagem do Chelsea? Comenta aí. Flamengo não conseguiu convencer o Benfica a negociar Everton Cebolinha e o jogador também já teria avisado a Marcos Braz e Bruno Spindel que deseja continuar na Europa. Então, diante disso, o time rubro-negro desistiu do negócio e partiu para outro alvo, que é Diego Rossi, que tem nacionalidade italiana e uruguaia, informou o portal GE. O jogador de 23 anos pertence ao Los Angeles FC e está emprestado no Fenerbahçe até o meio do ano. A publicação informa que o Flamengo já abriu conversas com o time norte-americano pela contratação do jogador e elas já estão bem avançadas para um acordo entre os clubes. Diego Rossi tem contrato com Los Angeles apenas até dezembro, então é de interesse do clube também negociar o jogador agora, para conseguir render pelo menos uma grana com o atleta. Diego Rossi atua mais pelas pontas e desde que chegou no Fenerbahçe atuou em 26 partidas, sendo titular em 16, marcando 2 gols e dando 5 assistências. Ele é considerado um dos principais jogadores da curta história do Los Angeles FC, que estreou na MLS em 2018, e foi ele quem marcou o primeiro gol do clube na história da competição, que foi em março de 2018. No total, ele ficou 3 temporadas e meia lá no Los Angeles, onde marcou 59 gols. Eu confesso que eu não conheço muito bem o futebol do Diego Rossi, mas estão falando bem dele nas redes sociais e o Flamengo tá sim avançando nas conversas com o Los Angeles FC pela contratação do jogador. Não deu Everton Cebolinha e quem pode chegar é Diego Rossi. O que é que você acha, torcedor rubro-negro? Comenta aí.
Agora eu já aproveito pra te pedir aquela moral. Tu deixou o like no vídeo? Se não deixou, tá esperando o quê? Martela o botão do joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais e também o link do meu canal de games. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Ontem, pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, Paris Saint-Germain recebeu o Real Madrid lá no Parque dos Príncipes. E o time francês dominou completamente o Real Madrid na partida. Casemiro e Mendy levaram cartão amarelo e vão ficar fora do jogo de volta. No segundo tempo, Carvajal fez pênalti em Mbappé, Messi cobrou e Courtois defendeu. Assim, o jogo continuou em 0 a 0 até os 94 minutos, que foi quando Mbappé passou no meio de dois e marcou esse golaço. Assim, o Paris Saint-Germain venceu por 1 a 0 e Mbappé foi eleito o melhor da partida. No outro jogo lá em Lisboa, o Sporting recebeu o Manchester City e o time de Guardiola atropelou sem dó ao golear por 5 a 0. Logo aos 6 minutos, De Bruyne passou para Mahrez abrir o placar. Aos 16, Bernardo Silva pegou de primeira, fazendo um golaço. Aos 31, Mahrez cruzou e Phil Foden com muita calma fez o terceiro. Aos 43, Sterling passou para Bernardo Silva, que fez mais um para o City. E no segundo tempo, Sterling fechou o passeio com essa pintura no ângulo. Bernardo Silva foi eleito o melhor do jogo. Na Premier League, Manchester United ontem enfrentou o Brighton e venceu por 2 a 0. Aos 51 minutos, CR7 encerrou seu jejum de gols ao fazer esse belíssimo gol. E aos 97, Bruno Fernandes apareceu para fazer o segundo dos donos da casa. Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor da partida e o Manchester United, com essa vitória, voltou a entrar no G4 ao chegar a 43 pontos. Kieran Trippier, em janeiro, conseguiu seu tão sonhado retorno à Premier League e o jogador estava mostrando toda a sua garra com a camisa do Newcastle, tanto que quando ele e os outros reforços chegaram no Newcastle, a equipe estava na zona de rebaixamento. E agora, depois da chegada de Trippier, já foram 4 partidas onde o clube venceu 3 e empatou uma, conseguindo deixar o Z4. Trippier estava jogando tanto que em 4 jogos o lateral já tinha balançado as redes 2 vezes. Porém agora o jogador teve uma fratura no pé. É realmente muito frustrante ter sofrido essa lesão. Nós construímos um bom momento e quero que isso continue assim. Eu vou continuar otimista e vou trabalhar o máximo possível na minha recuperação para assim voltar o máximo possível ao gramado. Obrigado pelas mensagens de apoio, foi o que falou o jogador nas redes sociais. Segundo a imprensa inglesa, Trippier ficará fora pelos próximos 2 meses, perdendo vários jogos importantes pela equipe do Newcastle. Trippier junto com Bruno Guimarães, pra mim, foram os 2 melhores reforços que chegaram no Newcastle agora em janeiro. E com certeza ele tava fazendo bastante a diferença, ele tava jogando demais, tava realmente vestindo a camisa do clube. Agora ele vai fazer muita falta e o Newcastle não pode perder o ritmo, hein? Porque se perder o ritmo, corre muito risco de voltar ao Z4, a zona de rebaixamento. Kun Agüero, em seu Twitter, respondeu várias perguntas e numa delas ele contou como poderia ter parado no Bayern de Munique quando era mais jovem. O perfil FC Bayern Argentina lembrou que em 2006, quando Agüero ainda era uma grande promessa no Independiente, o time bávaro estava interessado em contratá-lo. E inclusive isso daí foi capa do jornal Olé no dia 18 de abril daquele ano. Então a pergunta foi por que isso daí não se concretizou e Agüero respondeu desse jeito. Me contaram essa história, vou te falar como ela foi. Os olheiros do Bayern de Munique foram me ver num jogo contra o Estudiantes de La Plata. Eu fiz um jogo horrível e portanto eles preferiram contratar José Sosa. Eles gostaram mais do Sosa, então eles o compraram. Depois Agüero acabou indo para o Atlético de Madrid, onde fez história, e José Sosa acabou ficando apenas 3 temporadas no Bayern, sem mostrar aquilo que o clube esperava dele. Sosa também foi para o Atlético de Madrid em 2014, quando Agüero não estava mais lá, e no time colchoneiro foi mais um lugar onde Sosa não teve sucesso. Que loucura, hein? O Agüero poderia ter parado no Bayern de Munique logo depois que deixou o Independiente. Ao invés do Atlético, ele poderia ter parado no time bávaro, então a carreira dele poderia ter sido muito diferente realmente, né galera? Você acha aí que lá no Bayern de Munique o Agüero teria tanto sucesso quanto ele teve nas temporadas que ficou lá no Atlético? O que é que você acha? Comenta aí! Bom galera, essa foi mais uma edição do Todd News, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de comentar sobre tudo, bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia, e não esquece de ir lá no meu canal de games e também nas minhas redes sociais, tá? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo, falou!